Olá galera, tudo bem? Tudo bem com todos? A ideia do vídeo hoje aqui é fazer a instalação do Windows Server 2022 no Oracle VirtualBox, né? Utilizando aqui o Oracle VirtualBox para virtualizar. Vou considerar aqui que você já tenha o VirtualBox, que você já sabe configurar e instalar o VirtualBox, beleza? Não vou mostrar como é que instala e configura o VirtualBox aqui. E também já entender que vocês conhecem ali o que é uma ISO e tudo mais. Então a partir da aula aqui ela é uma instrução a partir aqui que eu já esteja no VirtualBox com a ISO pronta, e aí eu vou configurar e instalar o VirtualBox, o Windows 2022, beleza? Então vamos lá. Nesse momento aqui já estou com o meu VirtualBox aberto. Eu uso o Linux aqui, beleza? Quem usa o Windows não tem problema também, tanto no Windows quanto no Linux, para poder instalar e configurar o Oracle VirtualBox. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar na opção novo, vou dar um nome para minha VM, no meu caso aqui vai ser o Windows 02 Server. Pasta F é a pasta onde o VirtualBox ele salva ali os arquivos necessários da nossa VM. Imagem ISO, onde eu vou selecionar minha imagem. No meu caso aqui vai ser o Windows Server, né? Então é esse server Evo aqui 64 Free em inglês. A edição, vou manter aqui o Windows Server 2022 Standard. Vou clicar aqui na opção pular, instalação desassistida, e vou clicar em próximo. A próxima etapa aqui no meu aqui já vai mostrar, vai aparecer aqui me selecionar o hardware. No meu caso aqui eu vou colocar 4.096 e vou colocar até o 6. Essa é a parte de informar o hardware, galera, de colocar as opções de hardware, vai depender da máquina de vocês, beleza? Outra questão também, às vezes tem algumas versões do VirtualBox que já não cai nesse layout de instalação, é um layout diferente, que é tudo na mesma tela, você vai clicando nas opções ali, instalação desassistida, hardware e resumo, né? Então aí é só a versão que vocês vão estar utilizando, mas no final é o mesmo objetivo. Então eu escolhi aqui 4 GB de memória RAM e 6 processadores. Aqui eu vou criar um disco virtual, eu vou deixar 50 GB mesmo. A minha máquina ela não tem 50 GB livre, mas não quer dizer que o VirtualBox já vai alocar 50 GB e tirar do meu disco, não é assim. Ele vai tirar uns 10 GB ali para ele, no máximo, e caso eu for colocando nessa VM, né, arquivos, aí sim vai consumindo do arquivo físico meu, beleza? Próximo, aqui é o resumo, né, da minha máquina, as configurações, pasta onde vai ficar, as configurações de hardware e físico. Vou clicar em finalizar. Para nossa aula aqui, com o intuito também, essa aula também estou gravando para a galera também que eu aplico a formação de tecnologia, para eles ficar como aula complementar para eles também, eles conseguirem praticar o que a gente viu em presencial. E aí a gente está fazendo essa VM em modo bridge. Como assim modo bridge, né? Aqui eu vou vir clicar na VM, vou em configurações, vou em rede e vou selecionar a opção modo bridge. Por quê? Modo NAT, a minha VM vai ficar isolada da minha rede. No modo bridge, a minha VM vai compartilhar da minha interface, nesse caso aqui minha interface de Wi-Fi, e vai solicitar para o meu DHCP um IP da minha rede. Para que isso? Porque eu preciso que a minha rede, eu preciso simular essa VM como se fosse um servidor na minha rede, para que outros dispositivos da minha rede consigam conectar nela, beleza? Vou clicar em OK. E a maneira, no modo NAT nem é possível também? Só que na estratégia que eu estou trabalhando, eu escolho aqui e a gente trabalha com o modo bridge, beleza? Então vou iniciar no server. Já fiz a configuração inicial no meu VirtualBox aqui, né? Vou iniciar, já está iniciando. Só aguardar aqui, beleza? Vamos aguardar. Tá carregando. Vai abrir essa telinha, beleza? Nessa primeira tela você já vai selecionar aqui. Aqui a linguagem é inglês. E só que o formato nós podemos escolher português. Então, português Brasil e a BNT2, beleza? Que é o nosso teclado aqui de português Brasil. Próximo, já vai cair nessa telinha e já vou dar um install now. Então eu vou iniciar minha instalação. Vamos para os próximos etapas aí. É bem simples, galera, é bem tranquilo mesmo. Aqui é o intuito de ensinar como é que você configura o seu VirtualBox com o Windows Server 20, com uma VM do Windows Server 22, para que a gente possa depois fazer outras atividades. Aqui eu vou selecionar essa primeira opção, Windows Server 2022 Standard Evaluation. A segunda opção, ele vai instalar com a interface gráfica em desktop, uma experiência desktop, não é o que a gente quer no momento. No momento eu vou querer só interface CLI. Então vou clicar em Next. Aceito os termos, né? Já leiam os termos aí. E Next. Aqui eu vou na opção Custom, então eu vou instalar isso de forma customizada.
no modo avançado. E aqui ele já vai pedir para mim a minha partição, né? Nesse momento aqui, se fosse um servidor, né, aqui eu poderia tipo, ter mais de um disco, particionar ele para disco do SO, disco de backup, disco de sistema de arquivos, entendeu? Nosso caso aqui, como é um ambiente simulado, eu vou só clicar em New e vou alocar tudo para uma partição só. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma partição 0 aqui, uma partição 1, né, nesse drive 0 com 100 MB para onde vai ficar o sistema de BIOS, né, de boot. E o restante ele vai alocar aqui para uma outra partição, que é onde vai ficar nossos sistemas operacionais, tanto os arquivos dos nossos sistemas operacionais, quanto também outros arquivos que a gente for trabalhar nesse sistema operacional aqui. Usuários, downloads, vídeos, imagem, documento e o que a gente ponhar nessa VM, beleza? Nesse servidorzinho. Vou clicar em Next, vou aguardar aqui agora ele já copiar os arquivos necessários e finalizar a instalação. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Galera, ele finalizou a instalação, né, e ele vai rebootar e reiniciar, ele vai iniciar. Aí você não precisa clicar em tecla nenhuma. Ele é como se ele simulasse ali, quando você está fazendo isso no servidor físico, né? Você tiraria o pendrive e esperaria ele reiniciar para ele já entrar com o sistema operacional, beleza? Ó, tá reiniciando, não preciso pressionar na tecla nenhuma, só aguardar, beleza? Espera aí, questão de um minutinho. Beleza? Please, sua configuração inicial. Aqui no Windows Server como CLL já vai aparecer a primeira tela aqui para a gente colocar a senha de administrator. Então eu vou dar um Enter. E vou colocar uma senha. Se eu quiser colocar uma senha, por exemplo, facinho, né, 1, 2, 3, por exemplo, já vai falar, ó, você tem que atualizar para uma senha que seja mais segura, que tenha mais complexidade, que o Windows Server já nos dá essa informação. Então, vou colocar uma senha mais complexa. Está alterando a minha senha foi alterada, clico no Enter, agora ele está inicializando o meu sisteminha. O seriado do Windows Server, né, esse 2022 que a gente está trabalhando aqui, ele vai abrir nesse menuzinho. Ó, telinha com 15 opções. É só ler as opções aqui e aí a gente define a opção 1 para definir o domain, né, o nosso grupo ali. A opção 2 é para colocar o nome do computador, por exemplo, vou colocar a opção 2. Nosso corrente name hoje é o In7FA. Eu quero colocar um novo nome. Server 01. Change computer name, tá alterando. Ele fala, precisa restartar agora? Eu vou restartar. Tá restartando. Tá reiniciando ali. Esperar ele subir de novo. Vai pedir a tela pedir a senha, né, do nosso administrator. Principalmente no meu aqui, quando eu estou trabalhando com o Windows Server no VirtualBox, às vezes ele cai nesse, pressione Ctrl Alt Del para desbloquear. O meu teclado aqui às vezes não dá certo. Então o que eu faço? Vem em entrada no VirtualBox, teclado, e fala inserir Ctrl Alt Del. Pronto, já pede a senha, entendeu? Então eu vou digitar minha senha que eu coloquei do administrator. Minha senha está incorreta, então devo ter digitado erradamente. Vamos de novo. Vixe, agora ferrou. Aí esqueci a senha. Acredita? Ó, acertei a senha. Administrator, welcome. Esperar um pouquinho. Galera, aqui nesse menu eu vou mostrar mais duas coisinhas para vocês fazerem, né? A gente testar e era o objetivo da aula de hoje aí. Então, beleza. Como eu falei, tem várias opções aqui para vocês trabalharem. No caso da gente trabalhar aqui, a gente vai habilitar aqui, por exemplo, vamos primeiro ver o IP do nosso servidor, né? Como é que a gente vê o IP? Tem duas maneiras. Eu posso clicar na opção 8, que ele vai me mostrar os dados de network, que no caso aqui, ó, o nosso IP é o 92.168.0.103. Deixa eu chamar o terminal aqui.
para poder fazer um ping nesse servidor. Então, o IP do meu host aqui, né, da minha máquina que eu estou trabalhando aqui, ó, o 92.168.106, o IP do meu servidor, o 92.168.0.103. Então, ping 192.168.0.103, para poder ver se eu consigo se comunicar com ele. Na verdade, para ver se ele consegue me responder esse ICMP, né? Não está conseguindo, não consegui nenhum dado. Então, por quê? Porque esse meu servidor Windows Service aqui, um pouquinho, ele não está habilitado para poder responder ping, né, ICMP. Como é que eu faço para poder habilitar? Eu vou na opção 4 e aqui está aqui, ó, opção 3, Enable Server Response to Ping. Coloco a opção 3, dou um Enter, dou outro Enter. Se eu vim aqui agora e repetir, olha lá, já me respondeu já me deu ok, já me deu resposta, certo? Então a primeira coisa que eu ia fazer aqui é habilitar para ele responder o ping. Segunda coisa, vamos habilitar o acesso via RDP nesse servidor. O que é o acesso via RDP? Imagina que a gente está simulando que esse servidor é um servidor físico no nosso data center. E aí eu, né, o cara do TI, eu quero acessar esse servidor da minha máquina via rede. Como é que eu faço isso? Eu uso ali o protocolo de Remote Desktop, que é o RDP. Para isso eu vou fazer o que? Para poder conseguir acessar, para simular com vocês aqui, eu vou ligar minha outra máquina Windows, que é o meu Windows Desktop, para poder simular com vocês no ambiente Windows para Windows, beleza? Eu consigo fazer essa simulação no meu Linux também? Consigo. Eu consigo usar um software chamado Remima, que aí com ele eu consigo acessar via RDP também, que é o protocolo que a gente vai usar aqui para esse acesso remoto. Deixa eu jogar ele para cá e trazer meu servidor para cá. Então, eu tenho aqui meu servidor nessa VM, beleza? E tenho aqui o Windows Desktop. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: lembra que eu falei que tinha outra maneira de ver o meu IP aqui no servidor enquanto o meu outro Windows liga aqui? Vou mostrar para vocês. Eu clico na opção 15, que eu vou ir para o shell do meu servidor. É um PowerShell, então aqui eu posso digitar comandos. Então eu posso digitar ipconfig, pronto. Aqui ele me trouxe dados de rede, o default gateway, a máscara de rede e meu IP, que é 192.168.0.103. Então eu vou para minha outra máquina aqui, vou abrir o PowerShell dela também. Então vou clicar aqui, cmd, o PowerShell, abrir o PowerShell, vou ver se essa minha máquina, esse meu Windows Desktop, se esse meu host pegou IP também. ipconfig, ele pegou um IP, só que ele não tá com, ele tá com um IP estático aqui, tá? Que a gente estava estudando e na última vez que eu apliquei aula nessa VM eu deixei como IP estático. Vou trocar esse IP, vou aproveitar aqui. Como é que eu faço para trocar minha máquina, minha máquina Windows está com IP estático, né? IP que não pega dinamicamente com o servidor de DHCP da rede local. Como é que eu faço para alterar isso? Digito aqui painel de controle, isso via interface, né? Vamos fazer via interface. Painel de controle, vou na opção rede e internet, vou na opção central de rede e compartilhamento, vou na opção alterar as configurações de adaptador. Aqui vai listar minhas interfaces de rede. No caso da minha VM eu só tenho uma interface, que é um adaptador de rede que eu configurei. Eu posso configurar na VirtualBox, por exemplo, até 4. Na sua máquina pode ter interface Wi-Fi, pode ter interface de internet e outras interfaces. Vou clicar em botão direito, propriedades, vou aqui na protocolo IPv4, vou em propriedades. Tá vendo que tá IP estático, que é um IP que eu ponho da rede que eu estava fazendo o treinamento. Então vou obter o endereço IP automaticamente, obter DNS automaticamente. Vou fechar, vou esperar ele identificar. Enquanto ele identifica, vou ver o status, detalhes aqui, ó, ele já pegou um IP 107, tá vendo? Vamos voltar aqui para o nosso PowerShell, só para vocês verem. Se eu digitar ipconfig agora, olha lá, o IP da minha rede agora é o 92.168.107. Se dá um ping no 192.168.0.103, essa minha máquina, essa minha VM com um Windows Desktop está conseguindo enviar, né, e responder e ter resposta do servidor do nosso Windows Server que está na 103, que é outra VM. Eu quero acessar, né, vamos simular que essa máquina virtual, que é o meu desktop, está numa rede lá do setor de TI e o servidor está em um data center que está em outra filial, por exemplo. O
que é uma filial matriz e tudo mais. Eu preciso acessar esse servidor para dar manutenção. Como é que eu faria isso? Eu poderia acessar isso via rede, utilizando o protocolo RDP, que o próprio Windows já tem um client, que é o Remote, que é a conexão de área de trabalho remota. Dou um Enter, e aqui eu preciso colocar o IP do meu servidor. No caso aqui, 92.168.0.103. Claro, galera, para poder isso acontecer, eu tenho que ter conectividade de rede entre os dois, entre o host servidor e o host ambiente workstation aqui, que é o meu desktop, beleza? No caso aqui eu estou na mesma rede local e minhas VMs estão compartilhando da mesma rede, então tenho conectividade. Se eu tiver em filiais diferentes, eu tenho que ter conectividade entre essas redes e essas máquinas, beleza? 92.103, vou tentar conectar. Ó, conectando e não vou conseguir conectar. Posso vir aqui em mais opções, por exemplo, colocar um usuário, que é o administrator, né? Administrator. Posso tentar conectar novamente. Conexão de trabalho vai ficar iniciando conexão, e eu não vou conseguir estabelecer conexão. Por quê? Porque o meu servidor, eu vou dar um mês aqui para o menu, por exemplo. Pode ver que no meu menu de opção aqui, eu vou ter uma opção de habilitar acesso remoto, né, controle remoto. E o meu servidor não tem ainda. Então imagine o seguinte, no meu servidor, no meu Windows Service, eu não tenho ali o protocolo, né, uma porta de acesso habilitada para que eu consiga acessar ele via remoto utilizando o protocolo RDP. Como é que eu faço para habilitar isso? Vou na opção 7, que é Install Remote Desktop. Então aqui, ó, Remote Desktop. Opção 7. Dou um Enter. Espera um pouquinho. 7. Enter. Olha lá, Remote Desktop Status. Disable. Está desabilitado. Então eu quero habilitar. Digito E. Você quer permitir clientes específicos e tudo mais? Eu vou clicar na opção 1. Que todo mundo está na mesma rede mesmo. E vou dar um Enter, que quer dizer que foi habilitado com sucesso. Vou voltar na minha máquina host. Clicar em conectar. Pronto. Já pediu a senha. Então a conectividade entre elas agora está ok. Porque no meu servidor agora eu tenho uma porta chamada, que é a porta 3389, que é uma porta padrão do RDP, escutando conexões. E o meu host agora, que estão na mesma rede, conseguiu estabelecer uma conexão com essa porta, e nessa porta tem um protocolo RDP rodando que me fornece ali um acesso remoto nesse servidor. Vou digitar a senha da minha, essa aqui é a senha do meu usuário administrador do servidor. Ele vai, não é possível verificar a identidade porque aqui a gente não tem um certificado configurado para essa conectividade. Vou clicar em si, pode ver que eu estou na minha VM desktop conectada no servidor. Pode ver que a minha VM server já até perdeu o acesso, porque com o protocolo RDP, com esse acesso remoto, eu consigo só estar, né, com uma sessão ativa. Então, se eu acessar, imagina que você tem um servidor e o seu colega do TI está conectado nesse servidor via RDP. Se você conectar via RDP, você vai desconectar o seu colega. Entendeu? Foi o que aconteceu aqui, por exemplo. Então, eu estou aqui, ó. Estou no meu servidor via a minha máquina host, que é o Windows Desktop. Vou fazer alguma questão aqui, por exemplo, verificar a opção 9, que é data. Então eu posso alterar a data, o horário e tudo mais. Bora ver outras opções que a gente precisa colocar. Você pode fazer um shoot, na opção 13 você faz um shutdown, opção 12 faz log off. Você tem certeza que você vai fazer log off? Quero fazer sim, yes. Então ele fez um log off, fechei o meu terminal, né? A minha sessão RDP que eu tinha com o servidor. Vou voltar na minha VM aqui. Vou digitar a senha. Imagine quando eu volto nessa VM original, é como se eu tivesse que ir lá no servidor físico para poder fazer alguma coisa. Mais ou menos isso. Essa simulação, beleza? Voltei no meu servidor. Vou desligar minha máquina desktop aqui, né? Meu Windows Desktop, que já não preciso mais dele. Foi só para simular aqui a conexão RDP. Então, o que a gente fez aqui? A gente instalou o Windows Server 2022 utilizando o VirtualBox. A gente instalou a configuração padrão. A gente habilitou para ele responder ping e habilitou o acesso remoto via RDP nele. Conectamos em outra VM no Windows e via essa VM no Windows que recebemos ser o nosso desktop, a gente conseguiu conectar nesse servidor via RDP, beleza? Nosso servidor está aqui, você pode ter algumas outras opções que você pode brincar. Você pode ir para a opção 15 que é o Shell, e você pode executar diversos comandos para o local que eu estou. Eu quero criar um arquivo, eu quero salvar um texto dentro do arquivo. Eu posso colocar /oi, apontar 2 maior para um arquivo, texto
texto.txt e ele vai criar esse arquivo e salvar esse conteúdo lá dentro. Se eu dar um notepad texto.txt, ele vai abrir para mim na interface do notepad mesmo, no bloco de notas do Windows. Ele me dá essa interface. Posso digitar alguma coisa, salvar, fechar. Posso dar um cat para poder ver esse texto, esse conteúdo também. Então aqui você tem um new service, você tem um terminal PowerShell e algumas opções para você trabalhar. E aqui você vai instalar um Active Directory, você vai instalar, você pode habilitar o acesso via SSH também, que com acesso via SSH você consegue ter conexões simultâneas de vários usuários. Você pode instalar um servidor web para poder fazer deploy de aplicação, você pode habilitar um servidor de arquivos, como eu já falei. Então é um servidor com Windows Service, você pode provisionar sistemas e aplicações com esse servidor, beleza? Aqui foi uma simulação, mais focada também para a galera da formação de tecnologia, que a gente está vendo um pouquinho disso hoje em aula presencial. Então, para eles conseguirem praticar em casa, tem esse conteúdo aqui complementar, e também para qualquer um que visualizar esse vídeo e querer fazer a instalação e configurar o Windows Server, fica à vontade. Qualquer dúvida, põe no comentário, que a gente pode trocar uma ideia. Tem a comunidade também nossa no Discord, vou deixar na descrição do vídeo. E galera, é isso aí, o vídeo aqui cumpriu o seu intuito. Obrigado a todos e curte e compartilha aí. E vejam os outros vídeos do nosso canal. Abraço.